Para de caô. Para de caô, tu é um merda. Eu sou invicto, caralho! Enquanto você se esforça pra ser. Salve, salve, rapaziada! Começando mais um CaôCast. E eu vou ser sincero, eu arrumei esse daqui pra ter uma consulta psicológica de graça. Eu acho que vão estragar os seus planos, cara, mas tudo bem. Salve, salve. Mais uma vez falando aqui diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro. @LucasAngelete no Instagram, segue lá. Quem tá com a gente hoje? Caraca! Porra, divulguei, né, viado? Porra. Mas tá certo, tá certo. Oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Oi, galera. Meu nome é Raíssa Badin, sou psicóloga, coach, analista comportamental. Atuo em recrutamento de seleção na parte de empresa. Sou uma usuária ativa de Instagram e Twitter. Tô me reinventando aí nessa quarentena. Olha aí! Arrasou, né? Oi, meu nome é Natália Anselmo. Eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E estou realizando mestrado em psicologia do esporte. Tenho todo o meu conhecimento, a minha experiência de clínica. E agora entrando no ramo da pesquisa e da ciência aí. Meu @, é psicóloga Natália Anselmo. Me sigam no Instagram. Fala o teu Instagram logo aí, Raíssa. Fala o teu Instagram. @RAY Badin com N no final. Rai Badin. Opa, show. O Arthur, eu me senti a primeira pessoa da dinâmica de grupo, tá ligado? Que ela fala e depois fica assim, caralho, cara, será que eu falei alguma coisa? Aí bate aquele desespero, eu me senti essa primeira pessoa. Pô, Arthur, fala aí logo, eu sou jornalista e tal. Tô brincando. Não, eu também me senti, mano. Vocês falaram pra falar a profissão, coloquei. Não, teve uma vez, mano, que eu fui fazer uma seleção no Moody's. Eu nunca mais esqueci essa seleção, mano. Tinha umas 5 ou 6 pessoas na sala. Aí a menina falou assim, quem quer ir? É o moleque. Não, eu vou. Porque eu já visitei tantos países, sei falar tantas línguas, já conquistei tal coisa, eu tenho um site tal, não sei o que lá. Aí ela, muito bem, quem é o próximo? Cara, todo mundo ficou se olhando, tipo, não vou não. Não vou não. Eu levantava e saía fora logo. Não vou não. Caraca, moleque, porra. Ué, vocês acham mano, que eu falei antes da Natália por quê? Ela tá dando mestrado, nem após. Até parece. Ai, que bom. Todo mundo. Não. Eu tenho um recado pra esse amiguinho que fez a seleção comigo. Eu espero que você esteja na amargura, meu amigo. Você não é humilde. Você não é humilde. Pessoa escrota, mano. Pra você, querido amiguinho, que quer contribuir pro CaôCast, pra manter esse programa no ar, vai lá no aplicativo PicPay, temos planos a partir de R$2 mensais. Você contribui com esses R$2 que eu acredito que não vai te fazer falta. Se te fizer falta, não contribui, mas se não fizer, contribui lá que vai ajudar bastante a manter esse programa no ar, com nossos gastos mensais e tudo mais. Enfim, muito obrigado. Beijos. Vamos ao primeiro tópico. Vamos lá. Expliquem pra gente, assim, pra meninos leigos e pros nossos ouvintes também leigos, o que é ser uma psicóloga, profissão psicóloga, por favor. Tá, vamos lá. Quando o pessoal fala em psicóloga, já associa muito a clínica, né? Então, a psicologia é uma ciência que estuda a cabeça, né? Por isso que a gente fala de saúde mental. Então, a clínica é o mais conhecido dentro do ramo da psicologia. Mas ser psicóloga tem vários ramos. Que nem a Nath falou que o mestrado dela é no esporte, né? Então tem a clínica, tem o hospital, tem esporte, tem o RH que é na empresa,
tem na escola, tem na parte jurídica. Isso. O psicólogo é necessário e tem cargo em muitas áreas. Você que é a mais famosa, mais conhecida, e 70% do curso é voltado para a clínica. Sim, tá? Até porque foi aqui. onde tudo começou, né? A clínica foi onde começou com a psicanálise de Freud, o famoso Freud, né? Que deitava no divã, aquela coisa que a gente pensa que todas as terapias são assim, que não são. Foi onde tudo começou dos estudos da psicologia principal, assim, né? Depois foram vindo os estudos mais científicos mesmo da psicologia. E por isso que acabou ficando mesmo mais o foco da psicologia. Mas foi como a Rai falou, o psicólogo pode trabalhar em qualquer lugar. Até no âmbito mesmo na psicologia social, dentro de comunidades, atuando. Sim, comunitária. Comunitária, isso, sendo mediador dessas situações. Então, a gente tá em tudo que é lugar. Mas olha só, quando você entra assim em um outro âmbito, não chega a ser um estudo antropológico? Na verdade, a psicologia vai ser uma junção de um monte de coisa, né? A gente não estuda só... Óbvio que estuda a mente. Mas a mente, ela é interferida pelas questões sociais, pelas questões culturais. Então, não tem como a gente não falar da mente sem pensar nesses fatores também socioculturais, entendeu? Vai ser influenciada. E dependendo da área de atuação, vai ser um foco diferente. Exemplo, na clínica, o psicólogo vai focar nas questões históricas da pessoa, no que ela vai trazer. Vai focar naquela pessoa em si. No RH, eu vou focar na parte comportamental e perfil da pessoa, entende? Quem sempre trabalha na parte... que fui julgado, sempre soube. Cara, é muito perfeito, sério. Na área comunitária, como é em grupo, o comunitário vem do grupo, tá? Então, quando a pessoa é um psicólogo que atua em grupos, ela vai ver qual é o objetivo comum daquele grupo, então vai atuar em prol daquilo. Então, cada ocupação do psicólogo tem uma vertente e um olhar diferente. Exato. Mas sempre pensando na qualidade de vida do sujeito, independente da situação. Sempre com esse foco. Sim, o objetivo do psicólogo é proporcionar saúde mental, em qualquer lugar que ele esteja. E existe todas essas áreas, ou existe uma especificamente que trabalha a saúde mental? Vamos falar da saúde mental. Todas trabalham em relação a isso, né? Todas. Por exemplo, tem uma grande amiga minha e tal, que também participa com a gente, que é a Ingra. Ela é uma pessoa que vive me falando, não, cara, vai fazer terapia porque é maravilhoso, nananã. Pinta flor. E eu sou super medroso, sabe? Tipo, muito medroso. Eu sei que um dia eu tenho que fazer, sabe? Tem meus probleminhas. Mas, porra, eu sei que eu tenho que fazer. Assim, pra deixar bem mais lúcido pra todo mundo, vocês conseguem dizer se existe um lado bom e ruim disso? Se existe um lado ruim ou tudo são mil maravilhas mesmo? Sim, na verdade eu falo que a terapia tem realmente os dois lados, né? Quando a gente fala de terapia clínica, né? É muito bom a gente perceber tudo que está acontecendo com a gente emocionalmente, entender nossos pensamentos, como que a gente está lidando com as situações. E justamente por a gente perceber, a gente vai ao encontro daquilo que muitas vezes a gente não quer enxergar, ou muitas vezes é difícil da gente ter que trabalhar, né? Porque o psicólogo meio que cutuca, digamos assim, entre aspas. Cutuca na ferida mesmo. Exatamente. A gente cutuca em questões que muitas vezes a pessoa não quer falar. Mas é bom a gente cutucar, digamos assim, algo ruim, entre aspas, pra gente resolver. E esse é o objetivo da terapia. Encontrar estratégias para lidar com aquelas situações em que você se sinta bem emocionalmente, protegido emocionalmente para lidar com essas situações. Mas tem um lado ruim que é perceber tudo isso, entrar em contato com isso. Então eu não vou falar que é uma coisa muito fácil, mas a resolução final é muito boa, sim. É porque são coisas que as pessoas fogem sempre, né? Dificilmente alguém gosta de falar dos problemas, alguém gosta de falar o que tá passando, né? Então, quando algum amigo pergunta isso pra mim, eu falo, não vai achando que vai sair da terapia saltitando, sorrindo o tempo inteiro. A maioria você vai sair chorando. Mas é porque a gente só vai conseguir resolver essas questões que incomodam a gente se a gente conseguir dissolvê-las, sabe? Enquanto ficar guardado e a gente não tocar, não falar no assunto, elas vão continuar da mesma forma. Exatamente. Mas a terapia, ela isso que você falou é muito importante. Sobre ter alguns probleminhas. Muita gente acha ainda que terapia, né, clínica, é só para quem tem algum transtorno mental grave, né? Só para ansiedade, depressão, não sou maluco. A gente escutava muito isso na clínica, eu não sou maluco, não preciso. Exato. Mas é necessária para qualquer pessoa, porque a pessoa pode achar que ela é perfeita, não tem nenhum transtorno, que bom. Mas ela tem coisas que ela precisa falar com alguém, que ela precisa dissolver, entende?
E aí ela vai criando um autoconhecimento, fazendo escolhas muito mais assertivas pra vida dela. É porque a gente tem umas cascas sociais, né, cara, também, né, tipo, o que mostrar pra sociedade você acha, não, a pessoa tá super bem, mas se fala nem tá, sabe? Sim, Não tá mesmo. isso é muito importante, né? Que as pessoas acham que elas não têm que mostrar as suas vulnerabilidades. Acho que a maioria da sociedade é assim, eu tenho que estar sempre forte. E justamente os maiores pontos da depressão, que a pessoa entra num estado depressivo, né, desperta o transtorno depressivo, é justamente por ela se manter forte sempre. Então as pessoas pensam que depressiva é fraca, a pessoa que não aguenta nada, não sei o quê. Mas pelo contrário, quando a gente vê o histórico normalmente dessas pessoas, são pessoas justamente que aguentaram muitas coisas por muito tempo. Né? Sendo que uma hora a gente cai. Tem que ser natural, tem que ser ser humano. Então é importante que na terapia as pessoas, ou até mesmo na vida, demonstram as suas vulnerabilidades e trabalhem isso, mostrem como você é bem resolvido com essas vulnerabilidades. Que isso é muito bom. Isso é o mais importante. Você se sente muito mais, digamos assim, motivado e muito mais bem resolvido mesmo pra ser assertivo nas situações, sabe? Dono de si, né? Caraca, olha aí. Então, 3 coisas aqui. Parabéns, Natália, por conseguir falar vulnerabilidade tão fluidamente 3 vezes. Muito treino. Segunda coisa. Então quer dizer que toda consulta é um episódio de Grey's Anatomy, né? Tipo isso. E a terceira coisa é justamente o ponto que eu queria pegar, que é da pessoa que tem depressão e ela escolhe, assim, por causa da doença, né, influenciada e tal, escolhe ficar reclusa. E eu pessoalmente, já tive princípios em que eu achei que eu tava entrando em depressão. Eu não sei se existe a pessoa perceber, eu realmente não sei, mas eu falei assim, cara, eu tô me afundando. E nesses momentos, eu procurava muito conversar com os meus amigos, sabe? Tipo, botava pra fora mesmo o que tava pensando, e me ajudou bastante. Mas eu só fui melhorar de fato quando eu comecei a me consultar com uma psicóloga. E mesmo depois de eu ter melhorado, eu continuei me consultando com ela e, cara, minha vida mudou 50% ali naquela época, porque 50% era ela me ajudando a ver as coisas e os outros 50% era eu. E eu tinha que correr atrás. Sim. Então, eu acho importantíssimo consulta psicológica, você ter o acompanhamento. Cara, mesmo se você não tiver nada na vida, falar que tá tudo bem, mano, vai lá, dá uma conversada. Tem vários centros que são de graça, né? São gratuitos. Tem, muito agora, social. Agora, hoje em dia, eu não lembro. Sim. Tem, não tem? Tem. E uma coisa que você falou importante é que, assim, no seu caso, você conseguiu identificar os princípios e aí você correu atrás de alguma forma, no caso, foi seus amigos, né? Sua válvula de escape, pra poder sair dessa situação, né? Isso é muito importante no início da depressão, porque as pessoas que não conseguem identificar se afundam. E na hora que se afundam, para elas conseguirem recorrer ou sentir que precisa de ajuda, é muito difícil. E são os quadros mais complicados da doença. Exatamente. Uma outra coisa também que eu acho que é importante pontuar, as pessoas acham que conversar somente com os amigos e não procurar um profissional, só isso basta. Né? Não dá, né? Basta, não. Exatamente. Não dá. Não adianta, mano. Tem que procurar uma pessoa que vai te instruir, né? Porque alivia, mas não sana. Sim, e além do psicólogo, ele ter as técnicas e o estudo para poder te ajudar de alguma forma, né, trabalhar em cima de você, a gente também tem uma questão importante que normalmente não se conhece. Então, às vezes, eu sou muito amiga da Natália. Pra eu dar uma opinião a respeito da vida dela, dos pais ou do namorado, que eu já conheço, eu vou dar uma opinião com olhar de amiga, né? Exato. Mas o psicólogo, ele não conhece quem tá ali na frente dele, ele conhece o que você traz pra ele. Então, ele vai te fazer enxergar por meio de técnica, não dando a opinião dele, que é uma coisa que a gente separa muito na clínica, né? Na clínica não tem julgamento, na clínica não tem religião, não tem política e não tem opinião. Você faz com que a pessoa desenvolva. Então, claro que contar com amigos é muito importante, né? Pra te dar uma base. Mas quando você chega no nível de que, não, eu tô em algum estado de saúde mental grave, ou tô sentindo que eu preciso conversar com alguém pra melhorar alguma coisa em mim, seja autoconhecimento, seja ter alguém pra conversar, um psicólogo, a terapia, são coisas totalmente diferentes. Exatamente. E o legal também da terapia é que muitas vezes a gente tem que pegar mesmo o apoio de amigos, de familiares, para participar, às vezes, junto desse processo. Às vezes o paciente fica meio desconfortável, né, de se expor, digamos assim, que às vezes ele sente como uma exposição,
Mas claro que isso tudo é um acordo entre o psicólogo e o paciente, mas muitas vezes as pessoas que estão ao redor não entendem o que é a depressão. Às vezes a pessoa com depressão, por exemplo, que a gente está falando dentro da depressão, um pouquinho que ela faça, que quem tá vindo de fora é um pouquinho, pra ela é um montão, sabe? É muito difícil pra pessoa, às vezes, fazer coisas que pra gente são pequenas. E aí a família, às vezes, tem um olhar muito julgador, muito crítico, até os amigos mesmo. Então, às vezes, eu convido os pais, né, principalmente os pais, a conversar, às vezes mesmo sendo adulto, tá? A conversar e eu fazer, tipo, uma explicação, um resumão, né, de como que é a depressão, como funcionam os transtornos, pra eles entenderem, porque muitas vezes as pessoas dão péssimos conselhos pela falta de conhecimento. E muitos levam de forma pejorativa, né, gente? Quantos memes a gente não vê, né? No Instagram, assim, tá com depressão, vai lavar uma pia, foi falta de chinelada, coisas que... Duelo de gerações também, né, cara? Porque, assim, são outro tipo de sociedade agora e as pessoas acham que é década de 50, né? E aí, como até a Natália falou também, que também existem as questões quanto à sociedade, né? Tipo, homossexualidade, racismo e tudo mais. Essas coisas que a sociedade impõe pra gente e, enfim, a gente tem que tratar, mas nem sempre a gente consegue lidar com a sociedade, né? Tipo, né? A gente vai sofrer da mesma forma, né? Na verdade, na terapia a gente tenta criar justamente estratégias pra se proteger dessas situações também. Então, estratégias de como saber se impor, como saber se comunicar em determinadas situações. Isso eu faço muito com os pacientes, trabalhar a assertividade. Isso é até alguns trabalhos que às vezes algumas empresas também fazem, né, Rai? Então, assim, só que ali vai ser voltado mesmo pra sua vida pessoal. Então, às vezes você tem que realmente criar estratégias e praticamente ser um treino real, um treino mesmo, de lidar com essas situações. E aí você vai aprender dessa maneira a se proteger também. Mas, claro, falar que 100% vai passar ilesa aí das situações do mundo, eu vou falar que é mentira. Não vai, não. E o que o Lucas contou é importante, da diferença de décadas, sabe? Porque na época dos nossos pais, da década antiga, não tinha muito essa liberdade de você falar da sua saúde mental. Exato. Você falar, tô me sentindo mal. Era muito assim, trabalho, família, ainda mais pra mulher era mais difícil ainda, né? Conseguir se abrir, falar. Sim. E como a gente vive numa geração muito global, de tecnologia, de informação, de rede social é muito motivo de causa de depressão e ansiedade. Então isso vem à tona com mais facilidade. Então hoje a gente fala de terapia e não enxerga, ainda tem, mas não enxerga tanto aquele preconceito que é só pra maluco, sabe? Eu enxergo muito jovem, vejo muito jovem procurando terapia porque sente necessidade. Assim como crianças, por causa de celular, né? Começa a desenvolver TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, coisas do tipo, cada vez mais, mas por quê? Que nem falou antes, né? As circunstâncias, o ambiente, a família, a criação, tudo que tem ao redor influencia na saúde mental da pessoa. Olha aí. Exatamente. Aproveitando esse gancho aí que tu falou da família, o histórico familiar influencia? Totalmente. Em tudo. Totalmente? Totalmente. Em tudo. Na verdade, assim, os pontos principais da formação da mente, digamos assim, de uma maneira geral, tem o fator genético, que a gente não pode eliminar, né? Então a gente já tem uma probabilidade genética de ter alguma coisa, pode ser qualquer coisa, física, biológica ou mental. Mas as nossas experiências de vida ao longo da nossa vida, junto com as nossas experiências familiares, essas três coisas juntas é o que forma nossa estrutura mental, posso dizer assim de uma maneira leiga, né? Como a gente percebe o mundo é formado por essas três coisas. Então, principalmente o âmbito familiar é praticamente o que nos molda, é o que nos traz os valores, nossas aprendizagens. Então, é um dos pontos principais para ser investigado na terapia. Que são o que a gente chama de crença, né, amiga? Isso, que é... Então, cada um vai criando as suas crenças, que nem ela falou, que a forma que a gente enxerga o mundo muito a ver com a forma que foi criada desde pequeno, mas desde pequeno mesmo, assim, desde a gestação. Exato. Não, eu sou louco, eu tô louco. Não, eu não tô louco, eu não tô louco. Cara, tem uma idade, assim, mínima. Porque tem um priminho meu que faz e tal, e teve esse embate, assim, na família, sabe? E aí pessoal mais ignorante, a criança não é maluca, sabe? Enfim. E aí... Mas às vezes a criança às vezes a criança é um capeta em forma de guri e tá aqui na Terra fazendo merda pra caraca.
Às vezes a criança é assim. Não, e tipo, rolou esse embate, sabe, na família. E aí eu fiquei com essa dúvida, tipo, existe uma idade mínima que a gente tem uma percepção da gente mesmo e tal? Porque ele não pode fazer essa escolha, né? Ele não para igual o Arthur fez. Ele tem, sei lá, ele começou a fazer acho que com 4 ou 5 anos. E aí, como que ele ia ter essa percepção, sabe? Foi a avó dele que começou a levar e tudo mais. Na verdade a gente fala que pelo menos a partir dos 3 anos. Que é da formação da linguagem mesmo, mas pela questão da comunicação entre você e a criança. Mas um atendimento de criança acaba sendo muito mais no lúdico, nas brincadeiras, nos desenhos, que aí a gente vai arrancando algumas coisas dali. Então o tratamento com crianças realmente costuma ser um pouco mais longo, porque o adulto chega e fala, então é mais fácil. A criança você tem que ir pescando os sinais que ela vai te dando ali nas brincadeiras. E é até mais difícil porque o psicólogo tem que conquistar não só a criança, como os pais da criança. Exatamente. Né? E independente da idade, qualquer idade, dos 3 pra cima, até a idade que for, qualquer terapia só dá certo se a pessoa se permitir estar ali. Sim. Então, ela é criança, claro que ela não tem autonomia ainda de falar, eu quero fazer uma terapia. Não tem, né? No caso, a avó identificou e levou. Mas se a criança, mesmo com 3 anos, não se entregar, não gostar de estar ali, não brincar, não desenvolver, não ir de fato, né, com a cara do terapeuta, não vai adiantar. Então a gente chama na psicanálise de transferência. Ou seja, para qualquer terapia dar certo, tem que ter uma transferência entre o psicólogo e o paciente. Ou seja, uma conexão entre os dois, para poder caminhar. Caraca, bem que a série do Demolidor retratou fielmente isso daqui. Tudo bem que no final das contas não adiantou nada. O cara virou um psicopata genocida. Mas... aí é genética. Mas esse não é o ponto. Aí não já foi é genética que sobressaiu. Mas o ponto é que retratou bem. Realmente a infância do garoto, ela foi por muitos anos controlada, esse lado dele, porque justamente a psicóloga fazia desenho com ele, andava em parque junto com a mãe, e quando eles iam no parque, aí a psicóloga ia também conversar com ele, essas coisas assim. Gente, desenho fala muito, porque a gente fala que a gente faz o curso de psicologia, né, e depois começa a avaliar tudo. Qualquer desenho de criança, né, amiga? Que a gente recebe, já fica avaliando. O desenho fala muito, sabe? No desenho a gente estuda isso, né? Tudo tem técnica, tem só forma de forma, né, mais superficial. Mas a forma que desenha a árvore, a forma que desenha o chão, ou se o boneco é palitinho, se o braço é maior, tudo isso tem estudo, sabe? Então, cada detalhe no desenho, no brinquedo da pessoa, no brincar, no montar a casinha, no montar, a gente vai tirando muito. Eu atendi na clínica criança, né, na época da faculdade. E era uma troca, assim, muito linda. Vou dar um exemplo, tá? A gente pode falar de caso clínico, desde que a gente não fale o nome do paciente, tá? Resumidamente, eu atendia um menino que ele não tinha espaço nenhum em casa. Então, assim, o pai casou com uma outra mulher, largou ele com o irmão na casa da avó, não procurou mais saber. Dentro da casa, a avó não tinha tempo pra ficar com ele, o avô também não gostava dele. Então, ele não tinha, ele não tinha espaço, né? E acabou criando sintoma. Então, assim, na escola ele era muito ruim, né? Não acompanhava e levaram até a clínica. E aí teve um dia que ela falou, ele trouxe uma coisa pra você. E aí ele chegou com os jogos dele fechados e falou, aqui eu vou poder abrir, aqui é meu espaço. Então assim, ele identificou que ali tinha alguém, no caso eu, que tava dando atenção pra ele, sabe? E partiu uma criança super pequena, acho que ele tinha 4 anos. Então, assim, a criança entrega no jogo, ele montou uma estrutura mental e emocional forte. Pra aguentar isso daí. Uma vez ele montou um barquinho, né, falando, assim, ele foi falando de dor e associou pescador, né, na psicanálise a gente separa a palavra. Então, pescador meio que seria pescar a dor, né. E aí ele montou um barquinho de pescador e na hora de colocar o piloto, né, ele falou, é você. Falou pra mim, né, que eu que tava dirigindo, assim, o caminho dele. Então, assim, isso tudo parte de criança, é uma troca muito, muito, muito linda, sabe? Muito construtiva. Mas o que a Nath falou da idade é importante, mas é isso, tem que partir da criança também o querer, sabe? Se entregar. Sim. E normalmente as crianças, a maioria delas, elas se adaptam bem, né? Porque criança é muito flexível. E quando você cria um ambiente acolhedor,
E exatamente isso que a Rai falou, ele percebeu que ali era o momento dele, isso é muito importante, que ali eles se entregam, quando eles veem que eles têm um espaçozinho pra eles e que ninguém vai saber de nada do que tá rolando ali dentro, que é segredo, que pai e mãe não vai saber, eles se jogam. Então, trabalhar com criança é muito legal. E foi o que você falou, tem que ter também muita estrutura emocional, sim. Porque as crianças falam, quando elas se jogam, né? Quando elas se entregam, elas falam mesmo, demonstram isso. E realmente chega muita coisa pesada dentro da clínica, né? Então a gente realmente tem que estar muito preparada. Tem que estar. Não é pra mim. Pelo amor de Deus. Dá vontade de pegar e levar pra casa? Dá vontade. Dá vontade de levar pra cá. Eu gosto mais dos capetinhas, são os que eu mais gosto. Os mais elevados normalmente são os que mais se entregam na terapia. Pelo menos minha experiência foi assim. Eu adoro. Vocês que são válvula de escape pra muita gente, vocês têm que ter uma válvula de escape também, né? Afinal, vocês estão absorvendo muita história que mexe com o emocional e tal. E como é que vocês lidam com isso daí? Sim, isso é muito difícil. Olha, a principal coisa é saber separar as questões da clínica e da sua vida pessoal. Você sai da clínica, fica tudo ali. Você não fica pensando, você não fica martelando aquelas histórias na sua cabeça. Acabou. Acabou a sessão, acabou, né? Óbvio que a gente tem uma prepara alguns exercícios físicos, alguns exercícios de trabalhinho de casa pra pessoa fazer. Isso rola, né, depois da clínica. A gente tá em uma preparação de alguns trabalhos que a gente leva pro paciente. Mas tirando isso, todas as questões ficam lá. E óbvio, a gente tem que saber que a gente tem que olhar muito com um olhar profissional. Mas vou te falar, a gente não fica também 100% ileso, não, tá? A gente, às vezes, tem histórias que... Isso é um ponto muito importante, a gente perceber quando tá afetando o nosso emocional. Se tá afetando com questões nossas, é o momento da gente passar e encaminhar o paciente para outra psicóloga. Porque, senão, isso vai afetar diretamente no tratamento do paciente. E isso acaba sendo antiético. Então, a gente também tem que perceber muito isso. É uma linha tênue e muito complicada. Mas a gente tenta separar isso e também fazer coisas prazerosas, assim que sai da clínica, sabe? Tomar um banho, relaxar, fazer coisas pra gente relaxar mesmo o corpo e aliviar tudo Mas aquilo. isso é muito com o tempo, tá, Arthur? Tipo assim, é na prática mesmo. Porque é época de estágio da experiência, né? Época da faculdade que a gente atendia na própria faculdade, né, na clínica social, era papo de sair mal, sair com dor de cabeça, né, amiga? Sim. A gente conversava muito em grupos e mexer bastante, porque é na prática. É depois de tempo que você começa a ir conseguindo filtrar, né? Até que ponto foi uma questão profissional, até que ponto já são as suas emoções. Sim, e a gente repara mesmo, que a gente sente muito no corpo, na verdade. Eu lembro de uma vez, né, na época da faculdade, que eu atendi uma paciente e que ela relatou o processo da morte do pai. O pai passou mal junto com ela. Sim. E foi uma história muito, assim, pesada, né? Dela ver o pai morrendo nos colos dela, assim, uma coisa bem tensa. Meu Deus. E aí ela me contando, né? A sessão bem aquele climão na sessão. Então isso existe, da gente sentir. E eu saía mole da sessão, assim, com o corpo pra baixo mesmo. E eu percebi que, eu estou me sentindo assim e foi por conta dessa sessão. E aí eu identifiquei, isso é muito importante, a gente identificar, perceber o que é, o que não é. E não, tudo bem, fez parte da sessão, vou respirar, fazer algo para relaxar e seguir em frente.
Mas é tenso. Vocês vêm com esse papo de separar as coisas, mas vocês, quando estão na faculdade, vocês analisam todos os amigos de vocês e a família. Tem que treinar, Vocês né? querem... Caraca, mané, você tá admitindo na minha cara que analisa mesmo. Imagina o na cara relacionamento, mano. Relacionamento. Ai, é muito, cara. Relacionamento é um dela. problema. Olha só. É muito difícil. O pessoal fala que é fácil namorar psicóloga, é mais difícil ainda. Eu também acho que é difícil namorar psicóloga. Eu também acho. Coitado do Gente, meu namorado. sério. É tenso. Já rolam Mind Games? Não, hoje em dia eu percebo que eu consigo separar mais, mas no começo da faculdade rola mesmo mais. A gente quer aprender, a gente quer analisar tudo e tal. Mas hoje eu consigo separar. Eu percebo que eu acho que na minha vida pessoal dificilmente rola essa análise. Mas gente que tem medo. Muitas vezes a gente tá conversando com alguém mó tempão, aí fala, que você é psicóloga? Ih, tá me avaliando, aí para de falar. Tem gente que sai da conversa, para de falar, mas não, assim... Tipo o pessoal que não porque... fala com o pessoal de Sagitário? É tipo isso. Aí tu imagina eu que namoro um sagitariano. É complicado, gente. Com ascendente em Áries. É complicado, minha vida. Mas fique tranquilo, mas, assim, que normalmente a gente não vai ficar analisando, não. Até porque pra ficar analisando demanda muito esforço mental da nossa parte. Então, e também, assim, de certa forma, já é intrínseco, né? Porque a gente estudou, né? Fez um curso de algo que é pra nossa vida. Então, assim, vamos supor, quem estudou engenharia, beleza. Questão pode ser construção, o que for, toda hora que passar por um prédio, uma construção, vai acabar observando, né? Só que a psicologia, quem estuda observando, lá... não, julgando. É o que vocês fazem. Olha, Arthur. Não, quem tá julgando é você. Então, na psicologia, a gente estuda 5 anos sobre a vida, né? Sobre a gente. Então, é até mais fácil. A gente ficar se apontando, né? Na aula era sempre assim. A professora ensinava qualquer transtorno, gente, eu tenho isso. Eu tenho isso. É assim mesmo. Era muito assim, isso aqui, e claro que durante o aprendizado a gente vai olhando ao redor, a família, amigos, já começa a não julgar, mas pontar, poxa, acho que aquela pessoa pode ter um pouco de ansiedade, aquela pessoa pode ter algum transtorno intelectual, o que for. Mas é porque a gente acaba aprendendo algo, né? É um curso, é uma profissão que é para essa personalidade, a gente avaliar as pessoas, mas não avaliar no sentido ruim, de julgamento, mas no sentido mais de perceber mental mesmo. É só perceber os sinais. E tem que dar uma segurada também, né? Pra não acabar falando alguma coisa, dar um diagnóstico precipitado, sei lá, não, sabe, né? Eu tenho muita preocupação com isso, né? Laudo, parecer, eu acho que até no nosso código de ética é muito assertivo com isso. A gente não pode sair dando nomenclatura, né? Pro que a pessoa é, pro que a pessoa tem. Isso é um cuidado que só pode ser feito depois de muita análise, muita consulta, testes, avaliação psicológica. E aí sim você consegue dar um laudo da... Mas mesmo assim, esse laudo pode não ser 100%, né, amiga? Porque foi aquilo que eu falei, a gente tem que ter uma linha tênue muito difícil, porque a gente trabalha com algo que a gente não vê, com algo que a gente não toca. Então, é algo do que a pessoa tá relatando pra gente. Então, às vezes, muitos pacientes perguntam, o que eu tenho? E aí, eu normalmente não dou nenhuma resposta, mas eu falo, olha, eu vejo que você tem critérios, né, alguns sintomas sobre ansiedade, depressão, seja o que for. Mas preenche alguns critérios, que pode ser esse caminho que a gente vai seguir, né? Caraca, é tipo o teste vocacional. Tipo isso, né? O Arthur tá trollando a gente. Tem relação, mas tem relação, tem pouco. Cara, esse é um dos meus medos em ir à psicóloga. Porque eu sei que eu vou ficar nervoso, sabe qual é? Tipo série, sabe qual é? Tipo, rola alguma questão que vai ser no próximo episódio. Cara, eu vou ver o episódio agora, sabe? Eu não aguento esperar, sabe? Não dá. Aí, não, tem critérios que realmente você tem que trabalhar. Tipo, não, cara, fala agora, o que eu preciso, sabe? Mas tudo ela vai pontuar com você, ela não vai te deixar mais ansioso, entende? Exatamente. Eu vou explicar, entendeu? Que eu tô falando aqui de uma maneira mais geral. Mas, normalmente, a gente vai explicar, vou falar que sintomas são esses. E aí eu explico, olha, lembra do exercício que eu te passei naquele dia? Esse exercício é pra tal coisa, que a gente tá tentando melhorar. E aí eu vou explicando, entendeu? E dá uma raiva? Tipo assim, você já falou com a pessoa... Você fez o exercício? Você fez o exercício? Mais ou menos.
Tem que dar uma raivinha. Não, a gente segurar. tá acostumado, porque normalmente o que a gente faz são coisas meio chatas, às vezes, pra fazer. Demanda um esforço da pessoa, né? Então, mas o que a pessoa tem que ter na cabeça também é que a melhora dela, ou o desenvolvimento, o que for que ela foi procurar, depende dela, né? Assim, o psicólogo tá ali pra conduzir. Agora, se ela não der o retorno à parte dela, não vai adiantar. Não vai adiantar nada. É exatamente isso. Dá um exemplo de alguma coisa muito chata, que você reconhece que é chato. Olha, algo chato. Ai, tem tanta coisa. Não, que você fala assim, caraca, eu não queria vou mandar sacanear esse aqui, ele mas hoje. Vou ter que mandar. Normalmente alô, paciente da Natália, pode reclamar com ela. Paciente, depois eu manda aí no direct, o que você não gosta? Então, na verdade, eu tento adaptar os exercícios, tá? Pra cada paciente. Tem aquele, né, o exercício já ali que está no livro, que tem uma comprovação científica, blá blá blá. Mas às vezes eu tento adaptar para a rotina do paciente. Então, por exemplo, anotar pensamentos, né? Da rotina dele, ou pensamentos que geram ansiedade. Às vezes alguns pacientes têm dificuldade de fazer isso. E aí tem aplicativos no celular para facilitar. Ou às vezes eu já dou um papelzinho pronto para ele já anotar ali. Tem pacientes que gostam de ter o seu próprio caderninho. Então a gente vai tentando adaptar para ficar mais confortável. Porque já é meio chato, tu tem que perceber seus pensamentos, confrontar pensamentos, entender no momento de ansiedade o que tá rolando com a sua mente. Então eu tento fazer de uma maneira que seja mais confortável, entendeu? Mas eu imagino que eu acho que anotar esses pensamentos, principalmente no momento de ansiedade, podem ser umas coisas chatas que eles não gostam de fazer, não. Mas é o meu objeto de trabalho. Eu preciso desses pensamentos para poder ajudar ele. Sim, você precisa de detalhamento pra dar um parecer pra essa pessoa. Pra entender o funcionamento dele. Porque aquela ansiedade não vem do nada, né? O que tá rolando pra essa ansiedade surgir? Então, infelizmente, eu preciso da ajuda dele pra gente poder trabalhar juntos essas questões. Porque a gente fala que o pensamento influencia na emoção, né? Vai gerar emoção e a emoção vai influenciar no comportamento, né? Então é tudo referente com pessoa em geral. Exemplo. Tem gente que tem medo de andar de elevador. Tem gente que tem medo de andar na rua sozinho. Então isso também é uma outra observação importante referente àquele assunto entre amizade versus psicólogo, né? Muito amigo vai sempre achar que é besteira, né? Eu tenho medo de galinha. Deixa que vai rir e vai pegar a galinha e vai atacar em cima de mim. Já passei por isso. Excuse me, what? O psicólogo nunca ele pode achar que algo é besteira, né? Então isso na parte que a gente avalia nas pessoas tem esse lado positivo. Está num grupo de amigos. Eu sempre vou por esse lado. Alguém fala que tá com medo de atravessar a rua por tal motivo. Muita gente ali vai falar, vamos, para de besteira, vamos com isso. Não, qual é o seu medo? Se eu for com você, vai tentar de alguma coisa? Não, claro, começar uma terapia no meio da rua ali. Mas você consegue abordar de forma diferente, sabe? Alguma coisa a pessoa tem. Tudo é importante, sabe? Então, esse olhar diferente de psicólogo que o amigo, no caso, às vezes não vai ter, também faz a diferença e faz com que você confie em falar as coisas pro psicólogo que às vezes não fala pros amigos, entende? E outra coisa importante também, que a Natália pontuou, porque a gente tá falando muito aqui de exercício, né? Exercício que ela passa. E pode ser que, vamos supor, que você começa uma terapia e você fala, caraca, naquela conversa a Natália falou exercício, o meu não passa. A gente no início abordou várias questões onde o psicólogo pode atuar, né? E dentro da clínica existem várias abordagens, tá? Então a psicanálise é um tipo de estudo clínico, o TCC, que é terapia cognitiva comportamental, é outro tipo de estudo clínico. Nem me fala de TCC, gente. Nem isso aí, a Natália essencial humanista, é outro tipo de estudo clínico, tá? Então, assim, normalmente o terapeuta não vai te falar qual é a linha dele, porque tudo tem o mesmo propósito, que é gerar saúde mental, tá? Mas terapias vão ter sempre métodos diferentes. Então, uma pode ser, que nem a Nath falou, com exercício, com questões mais comportamentais, com experimentos, e outra, vamos supor, a psicanálise, vai ser com o divã e com a conversa, tá? Então, isso só para a pessoa que tem dúvida não estranhar, caso ela procure uma terapia, algo do tipo, seja diferente da que o amigo faz. Não tem certo ou errado, porque existem N métodos de estudos terapêuticos, tá? É importante você pontuar isso, porque esse é um episódio que eu vou mandar para vários amigos meus.
Sim. Ó, amiguinha, assim que funciona, sabe? Depois eu vou ouvir com calma também pra o Luquinhas. O Luquinhas que existe dentro de mim escutar com calma. Mas pelo que eu percebi, primeiro você tem que ter o autoconhecimento, né, das coisas que você passa. Seria importante você se autoconhecer. E a outra parte é você também estar predisposto a passar por essa experiência, né? Então, não necessariamente precisa ter um autoconhecimento completo, porque muita gente busca terapia para procurar um autoconhecimento. Vamos supor, o fator único que você precisa ter para começar uma terapia, você querer, tá? Uhum. É o mesmo caso que a gente falou com as crianças, serve para qualquer idade. Então, o Lucas ele já demonstrou aqui que ele quer procurar, ele tem um medo. Ele só vai conseguir quando ele agendar e ele for sozinho conseguir estar lá. Uhum. Mas o que ele precisa ter para começar, ele já tem, que é a vontade dele de conhecer, entende? E ele vai ver que não é nada demais. E é uma conversa. É uma Lu, conversa, sério, exatamente. É muito legal você ter essa vontade, sabe? E você vai ver depois, vezes quanto tempo que você tá nesse medo e seria tão rápido chegar, agendar e ir. Mas é um medo normal, de você se abrir pra pessoa. Mas também tem na cabeça que não vai ser numa primeira conversa que você vai falar seus assuntos mais íntimos, que você vai ter que... Você não vai ser obrigado a nada. Na primeira conversa, o terapeuta ou a terapeuta vai querer te conhecer, perguntar, é uma anamnese, né? Perguntas sobre família, perguntas sobre ambiente, tipo um formulário sobre você. Uhum. E aos poucos você vai desenvolvendo com a terapeuta. E vai também da transferência. É muito comum alguém começar uma terapia e trocar de terapeuta, já tá no terceiro, no quarto, porque você não se identificou com a pessoa, tá? Uhum. Então também tem isso na cabeça. Comecei a terapia, não gostei, nunca mais quero fazer. Não, tenta de novo, procura uma outra, vê alguma indicação que tenha mais a ver com o seu perfil. Isso também varia muito. Mas o que, Arthur, te respondendo, o que é principal, assim, como se fosse requisito, né? Uhum. É você ter a vontade e de querer começar. Uhum. Não ir obrigado. Porque a pessoa, muito adolescente vai obrigado, a gente vê isso muito na clínica, né? Meu pai me trouxe aqui e o adolescente ficava a sessão inteira com a gente de braço cruzado no mudo. Porque ele trabalhou obrigado. Como a gente vai conseguir trabalhar com alguém assim? A gente, óbvio, vai tentando, né? Mas se a pessoa não quer de jeito nenhum, não dá. Então, assim, o único requisito mesmo é a pessoa querer. Eu quero porque tem algo me incomodando. Eu quero porque eu já acho que eu tenho alguma coisa. Uhum. Não importa. É o querer. Entendi. Lucas, a gente tá esperando, tá? Pode dar um pause aí, vai lá, liga pra algum aí. A gente tá esperando. Não, sem pressão, não quero fazer sério. pressão, Que isso, não. É sem pressão, não, é sem pressão. Para, cara, para. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. A gente tem um grupo de psicólogos, né, que se formaram com a gente na faculdade. Vira e mexe, quase toda semana, né, amiga? Alguém que manda lá, alguém que atende com preço social na Taquara, alguém que atende com plano Bradesco e tal. Então, vira e mexe, a gente procura indicação pra alguém que pede pra gente. É muito importante. E essa demora, Lucas, é muito normal sua, tá? Não só em procurar terapia. Isso é muito normal do ser humano em procrastinar em fazer as coisas. Arthur, você planejou esse episódio pra mim, E cara. ela... Eu tô achando que isso foi planejado. Eu tô achando que isso foi planejado. Uma vez eu escutei, Ué, mas é mano. muito importante. Mano, olha, você é uma pessoa muito triste, mano, ao meu ver. Cara, É uma pessoa muito down, você é uma pessoa muito Cara, o down. Arthur fala muito isso, azarado, tudo acontece com você. Eu fico preocupado com ele isso. fala Oh, assim, meu Deus. cara, que eu fico mal com isso, tá? Mas tá bom. Ah, Minha psicóloga falou que meus amigos não interferem na minha vida. viu a diferença? Mas uma vez eu escutei uma coisa muito importante, né? E a gente fala, cara, demorei 4 anos pra começar a terapia. Uhum. Não, você demorou um dia, que foi o dia que você ligou, marcou e foi, tá? Então, essa diferença, assim, às vezes a quarentena me ajudou muito com isso. Na quarentena eu peguei planos meus que estavam em meses. Eu falei, cara, eu vou pegar pra fazer. E um dia, tipo, eu eliminei quase metade da lista. Mas é normal do ser humano ter essa fuga. Essa fuga de algo que pode causar medo, que pode causar algum incômodo. Mas o resultado você vai ver que vai ser muito mais favorável. Em relação a... Quando você falou de terapeuta e o terapeuta, sei lá, não sei se tem uma percepção natural, assim, de que mulheres fazem... são a maioria nesse ramo. Isso é normal? Você atende mais homens, mais mulheres? Como que isso funciona? Porque tem uma questão também parental, né? Eu me identifico muito mais com a minha mãe, talvez, uma mulher, e me abro muito mais com a minha mãe, e talvez com um homem, talvez eu não consiga me abrir.
Tem isso também? Fala aí, Nath. Então, na verdade, eu sou uma pessoa que eu sou meio fora da caixinha nos meus pacientes. Porque eu atendo muito idoso, né? Quando a gente estava falando daquela questão da mudança social, né? Do pessoal de antigamente, eu tô vendo muito idoso procurando por questões mesmo dessa diferença da sociedade, né? Como mudou. E atendo muitos homens, né? Então, eu nunca tive problemas em atender homens. A gente tem, né, as psicólogas têm receio, algumas ficam preocupadas com as questões de assédio e tudo mais. Sim. Nunca tive problema nenhum. Pelo contrário, eles levam as esposas pra eu conhecer, super bacana. É muito legal, assim, eu tenho uma troca muito bacana, mas pode acontecer, independente, acho que de ser homem ou mulher. Depende muito, foi o que a Rai falou, da transferência. Eu acho que ser homem ou mulher vai depender mesmo de cada pessoa. Sim. E eu sempre falo, terapia é o santo bater. É uma frase que é fato. O santo tem que bater, independente de ser homem ou mulher. E você falou assim, não, posso ter uma transferência melhor por ser homem. Tem gente que tem esse pensamento e pode dar certo. Mas sim, a maioria dos psicólogos são mulheres. E existe um julgamento muito grande também, né? Porque... imagina, né? Você tá numa roda de amigas. A pessoa fala que vai fazer terapia. Fala, amiga, bacana, vai lá, que bom. Você tá numa roda só de homem. E o menino fala, eu vou fazer... tchau que eu vou fazer terapia. Tá com problema, tá... Né? Já é entendi. Um outro olhar. Então isso cria nos próprios homens, meninos, o que for, um bloqueio em querer procurar. Isso, infelizmente, influencia, né? Sim, com então, certeza. Eu acho que o número, não sei em pesquisa, eu não vou afirmar algo que eu não sei cientificamente. Mas eu acredito que o número de paciente mulher seja bem superior ao número de paciente homem. E o número de terapeuta mulher seja também superior ao número de terapeuta homem. Às vezes, muito na faculdade, em turmas de 50, acho que são 3 homens no máximo. Ontem mesmo eu tava vendo sobre a preocupação dos idosos nesse momento e tudo mais, que, porra, chega a fatídica hora. Caraca, você pode morrer, amigão. Não saia de casa. Exatamente. E mesmo assim sai. Tem rolado isso, cara? Não. Tem que mudar do você pode pra você vai. vai a pessoa não sai mesmo. Vocês viram o cara que foi fantasiado de morte na porta do mercado? Vacilação, Ai, que horror. Pra correr atrás dos velhos. Uma vacilação. Eu vi. Tem que dar esse susto mesmo, mano. Tem que dar esse susto mesmo. Coitado, senão os caras não obedecem. Aí morre do coração, né? Não morre do corona. Cara, e tá rolando também um lance de que tem um pessoal que, libera mesmo e tal, da quarentena e só isola os idosos, sabe? Tipo, morre aí, sacou? Sim. E como que tá sendo isso? O pessoal tem levado pra clínica? Como que tá funcionando para os senhores e senhoras? Sim, assim, a maior preocupação, na verdade, deles é... Porque os estudos comprovam que a maioria dos idosos, eles moram sozinhos. Então, a preocupação deles, quando você falou, né? A gente só vê idosos na rua, esse velho vai pra casa. Mas é porque a maioria deles, eles são sozinhos. Então, pra fazer compras, pra se expor, só tem eles mesmo, né? Nem todos os idosos têm esse suporte familiar. Então, acho que essa é a maior preocupação deles, né? De como eu vou sobreviver, sendo que eu sou a única pessoa para realizar todas essas tarefas. Então, eu vou ter que estar me expondo, né? Eu vejo muitos idosos que continuam trabalhando, porque só a aposentadoria não sustenta, né? A pessoa não é o suficiente. Então, os caras estão indo trabalhar, mesmo assim, mesmo com a questão do corona e sendo um grupo de risco, né? Então tem pessoas de 60, 70 anos que estão aí trabalhando como camelô, se expondo na rua. Então eu vejo que essa é a maior angústia deles, né? De como que eu vou resolver tudo isso, né? E vou estar me expondo. E aí o que eu faço? Qual a escolha que eu tomo? E fora que muito idoso é sozinho, que a Nath falou, e não só questão de ter que
ir na rua porque só tem ele. É a questão da solidão, né? O idoso às vezes tira o dia pra ir no banco, é a maior felicidade. Porque pelo menos ele vai ver gente. Sim. Então, como vai entender uma pessoa que já sofre com uma solidão, com um abandono, que seja, Sim. e a única coisa que ela tinha, que era o movimento da rua, era o ir ao mercado e ir ao banco, são coisas que privaram ela. O bingo na praça. O jogo do né? bicho. O cartilhado. Como é que ela vai entender que não pode? Não é entender, né? Mas é porque idoso normalmente é teimoso. Mas aceitar que não pode, né? Então é bem difícil. Mas, gente, olha só. Eu tô preocupado com a situação de ficar em casa 24 horas por dia durante um mês. Eu já tô meio que ficando meio louco já. Como é que fica a nossa cabecinha em confinamento? Porque depois eu fiquei pensando, cara, até em presidiário, tá ligado? Tipo, presidiário que fica muitos anos preso e tal. E, cara, como é que funciona a tua cabeça quando você passa muito tempo confinado em um ambiente? Bom, olha, as pesquisas... questões. São muitas coisas, assim... Normalmente a irritabilidade ou a ansiedade são sintomas bem comuns de acontecer, né? Porque a gente às vezes tem muito tempo ocioso ou a gente tem dificuldade de organizar a nossa rotina, então a gente começa a se culpar ou começa a procrastinar, e aí às vezes a procrastinação, a pessoa fica ansiosa porque ela tá pensando que, caraca, eu deveria estar fazendo alguma coisa e não estou, e aí gera ansiedade, né? E aí às vezes, ou quando ela não tem realmente mais o que fazer, a pessoa começa a ficar irritada. Mas algumas pesquisas comprovam, principalmente na China, né, que eles tiveram H1N1 uns anos atrás e tiveram que ficar em quarentena, que os principais sintomas durante a quarentena é de luto e de desesperança. Então, às vezes a pessoa fica mais pra baixo, né? Então a gente imagina que seja o contrário, a pessoa vai ficar ultra mega agitada, mas assim, se você tá parando o seu corpo, digamos assim, a tendência é ele ir parando mesmo, e trazendo alguns sentimentos que te deixam um pouquinho mais pra baixo. Então, algumas pesquisas comprovam que isso também pode acontecer. E o problema que mais preocupa, na verdade, os psicólogos é o pós-quarentena. Porque por altos níveis de ansiedade ou dessa desesperança, a pessoa pode ter algum transtorno do estresse pós a quarentena. Então, as pessoas também têm que ficar muito atentas ao pós-quarentena. Se algum desses sintomas de estresse, irritabilidade, podem surgir pós e não durante. Então tem esses dois lados aí. E esse é um assunto muito delicado, porque assim, tem até comercial agora falando sobre a saúde mental, né? Sobre essa questão. E eu tô com uma frase na cabeça que a gente tem escutado bastante, visto no Instagram, né? É uma pandemia, não é um concurso de produtividade. Exatamente. Então, cara, é muito, muito parcial, é muito subjetivo essa vivência da quarentena. Também teve outro texto que eu li que fala, é a mesma tempestade para todo mundo, mas são barcos diferentes. Então, o estilo de vida que eu tô levando na minha quarentena é diferente do estilo de vida que meu vizinho tá levando. Então, colocar numa coisa só, num título só, o que fazer de forma geral, não dá, sabe? São coisas muito propícias de cada um. E isso que acaba fazendo com que a pessoa procure coisas que façam bem pra ela, mas não se comparando, que é o mais difícil, né? A gente toda hora se compara. Mas não de comparar com como o outro está fazendo na quarentena. Porque aí que já começa também questões que afetam mais a saúde mental. Sim, o que mais a gente tá vendo é live de exercício. E aí a gente fica se cobrando. Eu não estou fazendo exercício. Não, já tô começando a odiar essa merda. Tô começando a odiar. Caraca, quando alguém começa a fazer exercício em live... Exato. E aí a gente fala, e eu tô aqui comendo, né, o meu chocolate. E aí a gente... Aí, Lucas. Aí gera essa autocobrança. E muitas vezes, antes mesmo da quarentena, tu já não seguia o exercício físico. E aí, qual é a diferença que fez na tua vida? Zero. Então, assim, foi isso que a Rai falou, adaptar, fazer uma rotina adaptada pra sua realidade. E pra aquilo que você deseja fazer de prazeroso e dos seus objetivos. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Uma questão muito complicada para as pessoas na quarentena, na verdade, é o seguinte, é não ter o prazo para terminar. Isso que gera maior frustração, agonia, ou sintomas de depressão nas pessoas. Por quê? No início foram 15 dias. Então todo mundo se programou, entre aspas, para viver 15 dias. Eu fiz coisa dessa em 15 dias. Cara, eu já tô mais de 20 em casa, né? Eu já tô 30, amanhã faz 30 dias que eu tô em casa. Então eu já tô entrando numa semana que, cara, eu tô passando o dia sem fazer nada, entre aspas. Só que eu tenho que entender que sem fazer nada também
tá tudo bem. Eu gosto muito dessa frase, tá tudo bem, sabe? A gente não pode ficar naquela cobrança, mas é isso. Se alguém falasse pra você hoje, Arthur, Lucas, Nath, vocês vão ficar só em casa mais 5 dias. Pô, beleza, você vai arrumar coisa pra fazer nesses 5 dias. Mas esse não ter o prazo de término que tá causando nas pessoas mais o desespero, né? Então, assim, toda semana a pessoa tem que se reinventar, todo mês tem que se reinventar. Então, isso é importante. A pessoa ter... não ficar tentando procurar notícia, não ficar procurando, ai meu Deus, quando isso vai acabar, qual mês, qual data que estão dando. A pessoa, de fato, vai ter que vivendo dia após dia e adaptando a vida ao máximo, seja trabalho, seja estudo, seja atividade, tudo que ela faz, para uma rotina dentro de casa. Para quando acabar, ela conseguir voltar ao real, né? Mas essa questão de, não, vou esperar a hora que acabar, na hora que acabar, às vezes vai passar um tempo enorme e para ela depois voltar meio que atrasada, entre aspas, pro mundo real vai ser pior. Exato. É o momento de ser criativo. E, cara, é importante dizer também que quando você escolhe fazer nada em casa, você tá fazendo coisa pra caraca. Sim, tá tudo bem você também. Você tá evitando uma propagação inigualável, cara. Inigualável. Exatamente. E a outra situação também é que vai passar, parceiro. Vai passar. É isso aí. Eu falo muito isso. Tá tudo bem, isso também passa. Não tem como sair de casa, sabe? É uma coisa que eu tô contando muito com um amigo. Não é o momento da gente abraçar o mundo, é o momento da gente cuidar do mundo. Então eu vejo muita gente no meu Instagram mesmo que não tá cumprindo a quarentena, sabe? Eu já tô até deixando de seguir, porque tá me irritando. E... posta foto na praia, tá ligado? Cara, eu tenho um amigo, na praia. Eu vou até mandar pra ele. Na laje. Que ele tava fazendo trilha todo dia, porque como tá vazio, tá perfeito pra fazer trilha e cachoeira, certo? Só que, poxa, no momento que ele vai, outra pessoa já começa a olhar, já vai querer ir. E aí, cara, não é justo com quem tá em casa, sabe? Só que isso também é uma questão, assim, tudo acaba influenciando na saúde mental. As pessoas, às vezes, querem tomar conta do mundo inteiro. Cara, você tá fazendo o seu, tá cuidando do seu, já conversou com o seu amigo, com a pessoa que tá saindo, fez sua parte? Beleza, mantenha o seu. Porque se a gente começar a se importar com os outros, ficar irritado com o outro que tá saindo, vai acabar piorando a nossa situação, sabe? Dentro de casa. Foi o que começou a acontecer comigo. Eu comecei a ficar puto. Eu queria jogar a água daqui de cima do meu apartamento nas pessoas que passavam lá embaixo. Mas eu ia ganhar multa. Então, assim, já conscientizou, o jornal só fala isso o tempo inteiro. Então, assim, faz sua parte. Isso também é outro dano. Muita gente que tem ansiedade quer ficar vendo o número de mortos, quer ficar vendo o número de casos. Evita. Qualquer informação negativa é melhor evitar, sabe? A gente já sabe o que está acontecendo. A gente já sabe qual é o grupo de risco. A gente já sabe como passa. A gente já sabe tudo o que precisa. Não precisa ficar sabendo o número de mortos. Não vai influenciar para você. Então, evitar o jornal, evitar a notícia, também é uma forma de você conseguir desvincular um pouco. E seguindo isso, um aprendizado pra você, meu coleguinha, e pro meu avô também, que ele deve estar ouvindo o Calcast, meu avô é muito conectado. Por favor, pare de assistir o Datena, cara. Isso só te deixa mal. Sério? Porra, peraí, o Datena ainda tá no ar? O Datena tá sempre no ar, cara. Falando miséria, porra. Ele tá sempre falando de coisa ruim. Agora que tá tudo ruim, porra. Ele tá... um mundo maravilhoso de Datena. Caraca, tu vê Datena, né? Pra tu saber do Datena. Cara, meu avô vê, cara, assim, sincerão mesmo, tipo, e é uma coisa que eu acho muito ruim pra ele, sabe? E aí é o dia todo falando disso, sabe? Enfim, você, amiguinho, dá uma paradinha, mano. Não precisa ficar assistindo Globo News, aí depois vai pro Datena e depois, sabe? Calma. Escolhe um, sabe? Mas isso é muito importante. Isso é uma dica que, na verdade, eu dou pros meus pacientes antes de corona. Eu já falo, porque antigamente, alguns meses atrás, era o quê? Tiro, assalto, confusão, eram outros problemas que também geravam medo e ansiedade nas pessoas. Então, eu tinha um paciente que ele tinha um nível de ansiedade absurdo por conta disso, e que ele tinha um aplicativo no celular, aonde tem tiroteio. Toda hora o celular dele piscando que tá rolando tiroteio, não sei aonde. Tiroteio, não sei aonde. Ele lá no trabalho. A pessoa fica alerta 24 horas. Exatamente. Essa questão de estar alerta e preocupada com essas situações eleva um nível de ansiedade lá em cima, né? Então, antes mesmo desse corona, eu já indicava para meus pacientes que não é se manter desinformado. Ter o horário do dia pra ver o que rolou no G1. Ou... De forma geral. De uma forma geral, exatamente. Ou, não, eu só vou ver o Jornal Nacional, que é uma coisa mais geral. Ou não, eu só quero ver o RJ pra ver o que tá rolando no Rio.
né? Então, assim, decida, talvez, os jornais que você quer assistir. Só quero ver o Datena. Aí o Datena, não, o Datena tá excluído. Mas... Cara, e ver coisas diferentes, coisas boas também, cara. Tem várias... Vê um Globo Repórter, pô. O mundo na Finlândia. Pô, mano, eu queria até retratar o que aconteceu aqui na hora do Jornal Nacional, algumas horas atrás da gente gravar esse episódio, que eu deixei lá para as meninas verem a novela. Tem uma novela das 7h30, eu não sei qual é o nome da novela, na Globo. Aí, beleza, deixei o canal lá da Globo aberto já e fiquei mexendo no celular. E nisso tava passando um jornal. Tava lá dando... Caraca, cara, esse cachorro... Caraca, irmão! Mas do lado aqui... Terapia canina. Mano, caraca, mano, todo episódio. Cara, quando eu não gravo, ele não late uma vez. Ele não late uma vez quando eu não gravo. É só eu ligar o gravador que ele... Nossa senhora. Aí o que acontece? Durante o jornal, tava falando muito sobre o corona. Tava falando índice de mortos, as pessoas que estão em observação, blá blá blá, aquele negócio todo, expansão de leitos e tal. Aí do nada, a mulher fala assim, hoje houve tiroteio, não sei aonde, não sei o que lá. Eu virei pra minha irmã e falei, caralho, cara, eu tinha até esquecido de tiroteio. Eu nem me ligava, eu nem me lembrava mais de notícias envolvendo tiroteio. Nem, caraca. Mano, muito tempo que eu não escuto. É, então, igual da água, cara, né? Caraca. E todo mundo já esqueceu da água, que tava ruim. Tava geral bebendo, nem se tá música boa. Caralho. É bem isso. Mano, isso é muito, muito real. Mas isso é uma coisa que eu também falo para meus pacientes, que a mídia afeta muito na nossa saúde mental. Porque se a gente parar pra pensar, vamos falar, né, em relação ao assalto, a isso, tiroteio. Antigamente, rolava, desde sempre, isso acontece no Rio de Janeiro, e muitas vezes tu nem sabia. Sim. Às vezes tu ia saber quando era algo assim de grande escala, Sim. ou né, uma coisa assim mais grave. Mas antigamente rolava assalto não sei aonde, assaltava ônibus, fazia refém, e tu nem ficava sabendo, porque antigamente a gente nem celular tinha direito. Né? Pelo menos na minha adolescência eu não tinha celular. Eu fui ter já mais velha. Era só o SMS, o Orkut e olha lá, né? Então, assim, tu demorava pra chegar as informações até você. Hoje em dia, sim, o fulano ali do lado sofreu qualquer coisinha, qualquer acidente, tu já tá sabendo 2 minutos depois. Qualquer tiro, 10 grupos meus do WhatsApp já apitam. Tiro. Exatamente. Então, assim, e como hoje a mídia tá focada no corona, a gente, óbvio que a gente não tô diminuindo, né, a importância, a gravidade da situação. Mas é mais pra aliviar um pouco da ansiedade da pessoa de ficar focada pensando muito nisso. Temos que proteger, temos que seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, mas foque na sua vida, nos seus objetivos, nos seus planejamentos. E é isso. Vai fazer coisa prazerosa dentro de casa, que tá tudo certo. O que eu falo muito pra mim, o que a gente fala, o que eu vou fazer, né? Que a gente pontuou sobre saúde mental na quarentena e que não é concurso, produtividade, que o não fazer nada também tá tudo bem, né? Cada um vai enxergando de que forma pode acabar vivendo a quarentena. E aí tem uma ferramenta aqui, é muito fácil de acesso, chamada Roda da Vida, né? Bem conhecida. E a Roda da Vida, ela pega as esferas todas que tem na vida. Saúde, propósito, profissional, pessoal. E aí você preenche de 0 a 10 uma nota para cada parte da sua vida, né? Então eu tenho indicado isso muito pra amiga. Amiga, pega a Roda da Vida e preenche. O que você... às vezes eu tô com, sei lá, 2 na minha questão afetiva, mas isso não me importa agora, tá tudo bem, sabe? Eu quero alguma coisa que foque na minha saúde física. Então eu vou na quarentena procurar coisas que podem ser aptas pra mim e pra minha saúde física. Eu vou procurar treino, eu vou procurar uma alimentação saudável. Então, que nem a gente conversou antes, né? Tô vendo várias pessoas fazendo treino, isso me incomoda. Mas se pra você tá tudo bem como você tá, sabe? Ignora. Então, assim, o não se comparar, o não ficar, às vezes, vendo coisas que você sabe que vai te incomodar, e você enxergar e começar a ter um autoconhecimento, tá? Eu, Raíssa, o que pra mim eu posso estar desenvolvendo que eu vou aproveitar esse tempo em casa? Cara, tá me incomodando muito o meu quarto, eu vou arrumar meu quarto. Esse projeto aqui que ficou no papel porque não tinha tempo. É esse papel, esse projeto. Tem que ser coisas que pra gente traga uma satisfação pessoal ou profissional, entende? Não adianta a gente se cobrar em fazer coisas que o outro está fazendo só porque ele está fazendo.
Se alguém fez 20 cursos durante a quarentena, pô, parabéns pra aquela pessoa. Se você viu 20 filmes, parabéns, o filme também é um método de conhecimento, tá? Então, assim, as pessoas têm que ter isso na cabeça, que é difícil, mas não se comparar, não se cobrar produtividade. A gente está num aspecto da vida que ninguém nunca esperou, de ficar trancado em casa. Então é novo para todo mundo. E aí, dia após dia, que as pessoas vão se reinventando, né? É roda da vida, né? O Isso, é ferramenta. Tem o jogo da vida também, se você tiver mais gente aí. Dá pra você ir Também preso, dá pra você voltar a E deve ter casa. online. Interessante. Deve ter Na online. quarentena vale a pena. Deve ter online. Eu sei que o War tem online. Tudo tem online. Gente, mas a quarentena tem juntado muitas pessoas. Eu já fiz videochamada com amigos que eu não vejo há um ano. Só que só por estar em quarentena, a pessoa quer fazer videochamada e a gente vê. Então isso também é muito bom. Família, quanto tempo que eu não brincava, não tinha minha mãe em casa. Minha mãe trabalha comigo no domingo. Ela vem em casa. Eu tinha anos que eu não almoçava, tomava café, jantava com a minha mãe. Isso é uma coisa totalmente anormal, sabe? Então é você ressignificar. Essa palavra é muito importante também para a psicologia. Você começar a dar outro sentido para algo que às vezes era negativo e você começa a enxergar pro outro lado, sabe? O que eu posso tirar proveito? Eu tô em casa, mas eu não tô em casa porque eu quero. Eu tô em casa porque o mundo inteiro está em casa. Então não adianta eu ficar, tô trancado, não posso fazer nada. Ninguém pode fazer. O que você pode fazer por você? Essa é a pergunta. Essas pessoas que têm mais tendência a sofrer de ansiedade, as pessoas que têm mais tendência a depressão e tal, elas são mais sensíveis a esse tipo de isolamento, né? Muito. Então, como é que a gente pode contornar isso daí de uma maneira assim que ela realmente tenha um ressignificado em casa? Então, eu tenho muito conhecido que tá nessas situações, né? Tem muito terapeuta que tá mantendo a terapia online, né? Seja por Skype, WhatsApp, a ferramenta que for. Então, se a pessoa já tem um acompanhamento, deve continuar dessa forma. Ou se a pessoa, pelo menos, aceita ter, né? Quer ter, você, como amigo, deve indicar que a pessoa ajude a procurar, mesmo distante, e indica pra ela começar, tá? Não, a pessoa não quer, não tem e nem quer começar. Como amigo, procure ligar, fazer videochamada. Então, isso que tem, às vezes, aliviado um pouco essas amizades que eu tenho. A live dos artistas, muita gente fala, toda hora live, reclama. Mas, cara, a live dos artistas tem salvado muitas pessoas, entende? Porra, do Turma do Pagode, meu Deus. Cara, top, né? Então, assim, depende da live, depende da live. Eu não... O do Péricles me decepcionou. Eu já vou falar logo. Porra, caraca, cara. Do Péricles, 2 horas de música. O cara não cantou as músicas que ele tinha que cantar. Ainda mandou o Miguel. Eu guardei pra próxima. Não, cara, não. Então, a gente reclamou tanto que você teve que marcar a fazer próxima. o pessoal virar alcoólatra, né? Eu tô esperando. Porque sertanejo agora é só bebendo. Eu tô esperando Sorriso Maroto. Dia 25 aí. Que isso? Não, Sorriso. Vai ser Aí é junto com sofrência. Menos é Mais. Sorriso Maroto e Menos é Mais no mesmo dia. Ai, Jesus. Haja Nossa, coração. velho. Mas ninguém vai superar a live do Bruno e Marrone. Porque foi impagável. Eu só vi os vídeos depois. Mas as lives, as pessoas se sentem conectadas com as Cara, outras, muito. né? Porque tá todo mundo assistindo e comentando sobre as lives. Então, Aí elas se falou do- sentem Caraca, eu conectadas. falei muito com os amigos, cara. A gente falou do Big Eu falei Brother, é a com mesma muito amigo durante coisa. live. As pessoas precisam de entretenimento. Então, live, seja de artista ou se não é artista, deixe as pessoas fazerem. Porque normalmente quem faz está precisando expor de alguma forma, falar com alguém. E pra quem assiste é uma coisa pra poder entreter, sabe? Então isso é super produtivo. Eu, durante as lives, faço chamada com minhas amigas. Ela fica dançando de um lado, eu dançando daqui. E, cara, é algo que a gente procura pra distrair, pra estar junto de alguma forma. Isso também ajuda demais. São detalhes, mas que são fundamentais. Mesmo se todas as lives forem de música de sofrência, eu tinha esquecido que no Brasil o pessoal sofria assim, cara. Na moral. Marília Mendonça foi top. Marília Mendonça... Assim, eu não conhecia muitas músicas dela, não. Assim, só conhecia mais o refrão. Aí,
a Jéssica colocou aqui em casa e tal, aí eu tô ouvindo. Mano, até ela, eu acho que ela tá se sentindo meio mal, assim, aí eu acho que ela foi mãe agora e tava sentada. Mano, parecia uma tia minha, sabe, sentada com um copinho de cerveja na mão. Irmão, aguarde a Alcione. Pô, Tem isso pra te dizer. Não, Sorriso Maroto e Alcione. Sorriso Maroto também, Sorriso Maroto é Emocore, é Fresno do pagode, sacou? Pô, exatamente. Na moral. Só falta ele mandar aquele casaco verde daquele DVD. Pô, aquela ali acabou. Aí zerou a vida. Nem cabe mais nele. Não. Fala sério, nem cabe mais nele. O capuz branco. Caraca, melhor roupa, mas com minha vida. Pô, eu tô esperando teve a live do MC Gorila, tem que ter a live das antigas aí da Furacão, né, cara? Anitta, antigamente, tá ligado? Tem que ter a live da Furacão. Jonathan. Você viu da Valesca? Da Valesca foi melhor. Caraca, eu só vi Mano, ela chorou quando o Catra cantou. Ela fez. Você não viu? Tem a parte do Catra. O Catra canta uma parte... ruim, né? Putaria na parte da música dela. Aí ela tava cantando. Quando saiu a voz do Catra cantando putaria, ela começou a chorar, né? Porque ele morreu. Aí ele lá senta. E ela chorando. Ai, caralho, antigamente eu sentava muito. A mulher, ele tá chorando por quê? Eu falei, 7-1, não é pra chorar? Qual é, pô? Na moral, cara. Mas olha só, uma dica que eu vi que eu achei muito maneira é você montar um cronograma em casa. Tipo, ter uma rotina na própria casa. Sim. Sei lá, 7 e pouco eu acordo, aí tomo café, 10 horas eu começo a preparar o almoço, 1 hora eu estudo alguma coisa, vejo alguma coisa, 6 horas eu, sei lá, limpo a casa, qualquer coisa assim. Funciona, de fato, isso daí? Cara, a rotina é muito importante, mas também uma coisa que eu falo, nessa rotina, coloque coisas que você é simples mesmo, que você sabe que vai fazer, sabe? O almoço eu sei que eu vou fazer, ler o livro eu vou, mas também não se cobre tanto, sabe? Tem gente que coloca, vou fazer um curso completo. Não, se tu não vai fazer, tu vai ver depois ficar se culpando que não fez. Então vai aos poucos, mas a rotina é muito importante sim. Sabe, tem um horário para acordar, você conseguir programar a sua alimentação. Isso tudo influencia na sua saúde, né, como um todo. Se vai fazer alguma atividade física ou não, o que vai comer, estudo, o que você pode fazer do trabalho. Tem gente que tá com o trabalho parado, mas, poxa, eu posso procurar uma outra forma de trabalhar. Então, amanhã eu vou pesquisar sobre isso, quarta eu vou fazer outra coisa. A rotina ajuda demais. Você também entender que, poxa, um dia eu fiz tudo perfeito, no outro eu fiquei com mais sono e não consegui. Tudo bem, no outro dia você tenta de novo, sabe? Não é o momento de a gente estar se cobrando, é o momento de a gente estar se conhecendo e adaptando a essa nova forma de viver. Inclusive, nesse negócio que eu vi, a pessoa até indicou que feriado e finais de semana, a pessoa tem que ficar parada mesmo, como se fosse dia normal de trabalho, sabe? O trabalho de segunda a sexta, ou então trabalho de segunda a sábado. Deu sábado, meio-dia, pô, mano, se joga. Feriado, quarta-feira, pô, mano, não vou fazer nada. É isso, como se estivesse trabalhando fora de casa, só que em casa. Normalmente, isso. Final de semana é a hora que eu vou comer alguma coisa a mais, ou durmo de madrugada, acordo mais tarde. E tá tudo bem, sabe? É muito isso, de cada um entender o que é bom pra você. Pô, se é bom pro Arthur, ele vê agora umas 5 séries seguidas, porque vai ajudar ele de alguma forma, pô, arrasa, Arthur, vai lá, sabe? Cada um tem que entender agora o que é bom pra si. Cara, eu me tornei o que eu mais temia, né? Nessa quarentena. Tudo que eu temia... tu não via série, né? Eu não via série, não via filme, eu não arrumava as coisas. Então, a gente tá aprendendo a... Cara, a quarentena tem servido pra mim muito como autoconhecimento. De que forma? Muita gente fica assim, caraca, acabar a quarentena, eu quero sair, eu quero beber, mano, eu só quero ir pra praia, sabe? Então, assim, tá me ajudando muito a entender o que eu realmente quero pra mim e outras coisas que não estão me fazendo falta, entende? Isso ajuda muito a gente também. E outra dica importante que eu tenho muita gente tá falando isso. Caraca, pós-quarentena eu vou fazer... Eu duvido muito, tá? As pessoas estão, pós-quarentena eu nunca mais vou falar não pro rolê, eu vou trabalhar como nunca trabalhei, vai passar uma semana, vai estar geral normal. Mas você não esperar a quarentena acabar pra marcar. Exemplo. Caraca, tem uma amiga que eu não vejo há muito tempo e a gente quer almoçar. Pô, já marca com ela qual dia da semana é melhor, mesmo sem ter a data, certo? Qual dia da semana é melhor e qual restaurante vocês vão. Pra quando acabar a quarentena, já ter o negócio, entende? Porque senão a pessoa vai esperar acabar a quarentena. Pra aquele, vamos marcar, vamos.
Nunca vai rolar. Então, se você quer realmente aproveitar as coisas que a quarentena tá te privando, cara, já anota no papel. Pô, acabar a quarentena, eu vou numa quarta noite almoçar com... almoçar não, né? Jantar com o Lucas no Torão. Pronto. Aí acabou a quarentena, já tá ali no meu plano, entende? Para as pessoas realmente... A gente só realmente executa as coisas quando ela vira planejamento, quando tá anotado no papel. Cara, mas uma coisa que eu percebi é que, tipo, qualquer pessoa, qualquer amigo meu que se eu ligar agora na chamada de vídeo vai me atender. Papo reto. Bonitinho. Na moral. É porque, tipo, parece que tá geral fazendo porra nenhuma. Esse dia eu tava lavando a louça, liguei pra minha amiga Yasmin, que já participou aqui também. Aí, só que eu peguei no flagra, sacou? Ela tava recebendo um outro amigo nosso. Cara, rolou um fight. Aí tive que dar um esporro, né? Mas, enfim. Ih, qual é, Yasmin? E Yasmin... É uma denúncia, Arthur. Yasmin está vacilando nessa quarentena. Eita. Está vacilando nessa quarentena. Furou a quarentena. Não. Vacilou. Ela é complicado. Mas tudo bem, amigo. E ela ainda fez bolinho sem a nossa presença. Ela sempre faz. Que é pior ainda. Gente, eu falei que era uma consulta minha, mas é real. Porque teve semana passada, eu até falei pro Lucas, eu não tô bem, minha cabeça tá entrando em pinote, as pessoas estavam falando comigo, eu não tava assimilando, tanto que eu tava escrevendo e não saía direito o que eu escrevia, eu não queria falar com ninguém, tava vendo série também não tava adiantando. Eu falei, cara, tô entrando num pinote aqui, eu não sei muito bem o que fazer, não sei muito bem o que falar, preciso de um dia aqui só na minha, e depois a gente vai recobrando aí aos poucos. Aí o Lucas até editou o último episódio e, cara, o que eu queria falar assim com vocês era o seguinte: se a pessoa passa por um negócio que nem eu que passei assim, de tipo, caraca, tô meio que enlouquecendo aqui, qual a primeira medida imediata que ela pode tomar? Porque eu fiquei meio perdido, eu não sabia muito o que fazer. Na quarentena. Eu só sabia que precisava de um tempo pra mim. Na quarentena, esses dias confinados aqui. A gente primeiro tem que entender que tem coisas que são normais, tá? Então, assim, foi que nem a gente falou lá no início da conversa. Nem sempre você tá sorrindo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Hoje é terça, né? Ontem, pra mim, foi um dia péssimo, assim. Eu tava assim, que nem o Arthur falou. Ontem eu acordei mal, porque eu dormi mal. Eu não sabia falar, só pedi aqui em casa. Cara, me deixem sozinha, não fale comigo. Exato. Eu passei o dia inteiro deitada, assistindo TV. Quem eu tava postando no WhatsApp, no Instagram, hoje eu não vou responder, hoje eu não tô bem. Então, primeiro é você identificar que você não está bem, sabe? Segundo, cara, pra mim é melhor ficar sozinha, ficar quieta. Então você vai falar pra quem tá em casa, me deixa na minha. O que pra mim me faz bem? Assistir filme, assistir desenho, procurar algo que te faz bem. Então, se foi algo que você só sentiu que não é um dia bom, e você mesmo conseguiu sozinho passar por isso, beleza, bastou, tá, Arthur? Mas aí vai depender da gravidade. Exemplo, uma pessoa que já tem alguma... Ou nem tem, mas sentiu uma palpitação, sentiu uma coisa mais grave, como se fosse um sufoco, sentiu que, tá nervosa, tá agitada. Mano, liga ou pra algum amigo, se você achar melhor, confiar, se você vai conseguir se abrir com algum amigo pra conversar. Ou também tem muita central de atendimento online, de psicólogo, de coisa até mais grave, suicídio, coisa do tipo. Então, ter isso anotado também é muito importante. Outra coisa importante também... Vocês sabem o número de cabeça aí? 180. 180 é central e da prevenção do suicídio é 188. É que é mesmo meio que canal. Mas, isso aconteceu. Uma amiga teve uma questão de ficar muito mal mesmo. Sentia palpitação, chorava muito. E a solução dela foi ligar para um amigo. Esse amigo, no telefone, é aqui que fala. Só questão de respirar, de estar ali conversando, de saber que a pessoa tá se acalmando, sabe? Porque se esse amigo também ficar nervoso, não vai jantar, né? Então, assim, a pessoa não é obrigada a saber passar técnica. O que basta pra você conversar, mandar a pessoa respirar, se acalmar, falar de coisas boas, coisas que ela gosta, né? Coisas felizes. Bastou pra ela conseguiu tranquilizar, perfeito. Pô, não conseguiu? Já indica uma dessas centrais, que são pessoas realmente profissionais que estão próprios, ainda mais em questão de quarentena, voltados para isso. Tem muito voluntário. Todo mundo da saúde, até psicólogo já foi cobrado de se inscrever para poder estar apto a atender as pessoas que precisam. Em complemento que a Rai falou da respiração, nós temos técnicas específicas de respiração. Porque às vezes a pessoa fala, respira, e aí ela faz uma respiração normal, e que às vezes
rápida que aumenta mais ainda a ansiedade. Porque qual é o objetivo da respiração? A gente confundir o cérebro. Porque quando o cérebro tá ansioso, ele tá meio que preparando o nosso corpo para luta ou fuga. Então a gente tem naturalmente o aumento da respiração, da pressão cardíaca. Então por isso que às vezes o paciente quando tá com ansiedade, ele tá suando, tá com taquicardia, tá com falta de ar parado. Então parece meio assustador, mas na verdade é como se fosse o nosso corpo se preparando para luta e fuga. Né? É uma proteção do nosso corpo. Então quando a gente respira bem devagar, que a gente chama de respiração diafragmática, quando eu puxo o ar, eu não levanto o peito, eu encho a barriga. É um comportamento ao contrário, né? É um movimento ao contrário. Então eu vou puxar fundo pelo nariz, enchendo a barriga e soltando bem devagarinho pela boca. E vou fazer isso muito devagar. E aí é uma maneira de eu confundir o cérebro. Tipo assim, o cérebro vai pensar, ela não tá tão ansiosa, porque a respiração dela tá devagar. Então, naturalmente, ele vai rebaixando esses sintomas de ansiedade. Então, procure aí, respiração diafragmática. Essa é a correta para fazer nos momentos mais tensos, nos momentos que a gente não se sente muito bem. Lembrando que nada disso é besteira, hein, gente? Vou ter que respirar, alguém vai olhar. Cara, saúde mental não se brinca. A gente fala na faculdade que é uma dor que não sangra, né? Então, por isso muita gente não olha com os olhos médicos, né? Assim, de cuidado realmente. Mas é a mais importante. Psicologia é ciência. As pessoas acham que é um estudo que veio do nada, qualquer um criou. Não, tudo tem comprovação científica. Então, as pessoas precisam dar valor a isso também. Cara, como você falou que é uma ciência e tudo mais, e eu sinto que a nossa cultura científica é muito mais curativa do que preventiva. Como a gente pode fazer para se prevenir em relação à saúde mental? Como que eu posso me prevenir antes que aconteça algo que eu necessite ter um acompanhamento médico e tudo mais? Bom, na verdade, o que faz a diferença mesmo é a gente analisar esses sintomas, tá? E perceber o quanto você tá tendo prejuízo. Eu acho que a partir do momento que a gente tá tendo um prejuízo, seja no que for na nossa vida, é já importante a gente ficar atento, né? E com certeza já buscar alguma ajuda. Porque, óbvio que às vezes a gente pensa que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, né? Tem muitos pacientes que são assim, não precisa, tá tudo lindo. Mas no fundo, todo mundo sabe que tem alguma coisa rolando aí de errado, né? Então, quando eu vejo que, poxa, eu não tô sabendo lidar com determinadas situações, ou eu tô tendo sintomas que estão cada vez mais me limitando, né? Isso tá atrapalhando o meu trabalho, tá atrapalhando o meu estudo, tô com dificuldade de concentração, problemas de memória. Pequenas coisinhas que às vezes atrapalham a nossa rotina já podem ser indicativos de que eu tô precisando de alguma ajuda sim. E muitas vezes você ir procurar e fazer até um tratamento um pouco mais pontual também não é um problema. Terapia não precisa ser de 10, 20 anos, isso é outro mito. Se você quiser buscar ajuda para uma questão pontual, também não tem problema. Momentânea, né? Uma coisa mais momentânea não tem nenhum problema. Mas é claro, qualquer terapia ela tem um tempinho um pouco mais longo, porque a gente fala de um cidadão, de um sujeito que passou por N coisas na vida dele, e que todas essas situações são importantes da gente esclarecer e compreender. Mas... Só fazendo uma metáfora assim, é que nem, vamos supor, cara, tô sentindo dor no meu joelho. Mas é só uma pontada, consigo andar, consigo fazer exercício, não tá de boa. Tô sentindo mais forte, mas ainda consigo bater minhas coisas, consigo dirigir. Aí vai aumentando é a hora que eu não vou conseguir mais andar direito. Então quando eu for procurar um médico, tá tendo uma situação muito mais grave, né? Que aí vai ter que ser de cura. Então é igual a cabeça. Se já tá sentindo alguma coisa te incomodando, cara, tô me sentindo com sono constantemente, tô me sentindo muito agitado, muito estressado, e você mesmo não tá conseguindo ajeitar isso na sua vida, cara, já tenta procurar, entende? Um atendimento, uma terapia, o que for. Mesmo que você chegue e faça 1 mês, 2 meses, e fale, não, tô de boa, já consegui achar. Mas pra ser preventivo, que nem foi sua dúvida, entende? Sim. Às vezes a gente vai deixando pra lá porque a gente não cuida da gente, né? Essa é a verdade. A gente quer trabalhar o tempo inteiro, a gente quer fazer outras coisas, estudo, filme, lazer, sair. E às vezes cuidar, mesmo que seja meia hora, 1 hora numa terapia, cuidar da saúde mental às vezes não entra no nosso plano. E, cara, é o que vai acabar influenciando em todo o resto da sua vida, né? Sim. Então ter esse cuidado já de imediato, já senti uma coisa estranha,
tô me estressando constantemente, tô mal constantemente, tô pra baixo constantemente, tô negativo, o que for, já procura. Que aí depois, já procurando de início, já é muito mais fácil pra você conseguir, mais fácil o terapeuta conseguir dissolver isso com você. E outra coisa muito importante que eu escuto das pessoas dizendo eu achei que eu não tinha que procurar porque eu vi o problema e eu achava que eu tinha que resolver sozinho aquele problema, eu, sabe? Eu sozinho tenho que resolver meus problemas, eu não vou ficar passando meus problemas pra ninguém. E a terapia é justamente esse espaço, é o espaço para você realmente soltar os seus problemas. Então você vai poder ter um espaço que você pode falar abertamente do que você quiser, sem julgamento e com sigilo. Tem coisa melhor? Então, por que não procurar? E não, você não tem que resolver tudo sozinho. Até porque ninguém é super-homem, ninguém é super-herói pra ser forte o tempo todo e lidar o tempo todo com carregar sozinho todas essas demandas que a vida às vezes não dá. A gente sim precisa compartilhar. Isso é ser humano. O ser humano precisa do âmbito social. Por isso que a quarentena tá sendo algo um pouco complexo das pessoas lidarem. Mas o partilhar, mesmo que seja via internet, já tá valendo a pena também para sua saúde mental. Isso que é o mais importante. Partilhar as situações. Vamos pro Caô da Semana? Caô da Semana. Vamos lá. Lucas, começa aí. Cara, então, eu fiquei pensando em alguma dica e tudo mais, mas como você diz que eu sou um cara triste, eu vi um filme que a queridíssima Jéssica falou, pô, vamos ver e tal. Tá na Netflix, aí agora aparece lá, top 1 no Brasil, sabe qual é? Não sei se vocês estão ligados. E se eu não me engano é Milagre da Cela 7. SOS. Amigo, é pra chorar, filho. Mas não é pra chorar no final, não. É pra chorar do início ao fim, padrinho. É pra chorar. Exatamente. Eu não vi, não. Eu tive que tomar uma dipirona antes de dormir, porque de tanto que eu passei mal de chorar, minha cabeça explodia de tanto que eu chorei. Porque eu chorei na primeira... Gente, quero ver esse negócio não. Juro, gente, a primeira cena eu já estava chorando. Tá correto. É muito pesado. Muito pesado. É um dos filmes mais lindos que eu já vi. Ele mexeu muito comigo, mas ele é muito pesado. Então, assim, é um filme ótimo pra assistir porque ele tem uma história muito bonita. Mas se a pessoa já tem se a pessoa mora sozinha, tá sozinha na quarentena, se a pessoa tem qualquer indício de ansiedade, depressão, eu evito indicar. Assim, na verdade... Caralho, Lucas, que merda, cara. Não, gente, vai assistir Adam Sandler, aquele filme dele. Vai assistir o filme da Barbie. Como se fosse a primeira gente, vez, porque, passou assim, na sessão da tarde. Lucas, o filme é ótimo, assim, o filme é perfeito, ele traz muita lição, por favor, não entenda mal, tá? Esse filme é perfeito, mas por que eu tô falando isso? Perfeitamente depressivo. Eu, Raíssa, como psicóloga, não gosto de indicar filme nem série. Por quê? Desde aquela série 13 Reasons Why, tem aquela do suicídio, isso causou muita polêmica. Porque muita gente indicou para pessoas com tendência a suicídio, pra pessoa meio que se entender. E muita gente indicou e muita gente que já tinha tendência acabou causando mais motivo, entende? Sim. Então, assim, eu, Raíssa, como psicóloga, como alguma amiga minha pede indicação, eu evito indicar, assim, muito filme e série, porque eu acho que a pessoa tem que ver algo que pra ela vai ser benéfico, tá? Então, assim, depois que eu vi Milagre da Cela 7, desculpa, por favor, não queria te cortar. É um filme lindo, é um filme que eu acho que tem que ser best-seller, melhor do mundo, porque ele traz muito aprendizado. Só que assim, eu tenho uma amiga que mora sozinha e assistiu, ela ligou detonada, sabe? Aí teve que conversar com ela pra ela se sentir um pouco melhor. Eu tive que assistir desenho depois desse filme, pra tentar Você que é um Tom Jerry. Alegre. É sério, ficou muito na minha cabeça, mexeu muito comigo. Quando você falou, eu falei SOS. Mas, assim, claro, não tô... deixar claro. Claro que filme, série pode ser indicado pra saúde mental, tem vários que podem ajudar. Só eu, Raíssa, não indico, porque eu acho que ainda mais no período que a gente tá, a pessoa tem que ter muito cuidado com o que vai assistir. Posso dar uma dica? Uma dica rapidinho que eu fiz pós-filme? Óbvio. Comi uma esfirra muito boa, cara. Então, isso já te traz um prazer, né? Exato. Esqueci até do filme. Mas quem vai ser o próximo aí a dar a dica?
Vai lá, Raíssa, vai. Depois... Depois dessa. Já arrasou o amigo mesmo? Gente, é sério. Desculpa, não. Agora tu É porque vai. eu anotei, né? Porque eu estudo as coisas antes de fazer. Então, Caralho, ai, você me podcast. esculacha, né, pô? Você não estudou para Não. estar aqui? Não, presta atenção. Então, mas você vai poder Lixoso. Não. Eu vou ter- Lixoso. Não é em relação a isso. Eu estudei o Calocast, eu escutei um episódio, entendeu? Aí eu vi que no final tinha indicação de filme, antes do Arthur mandar o textinho. Aí eu falei, gente, como eu vou indicar filme? Aí eu procurei, sei que eu falei, cara, não. Tipo assim, vai contra o que eu falo. Aí por isso que eu não. Não necessariamente Mas um eu filme, anotei. tá? Pode ser um livro, pode ser uma série. Então, eu anotei um Pode ser livro qualquer coisa. pra fazer meu Qualquer dever de coisa. casa. O livro que eu anotei é ótimo, eu já li. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Nossa, esse livro é muito bom. Eu tenho no celular também. Então, esse livro é bom porque meio que desprende as pessoas, sabe? A gente vive tanto em rede social, em tanto padrão, em tanto que tem que fazer. Você tem que dar a prestação de conta da sua vida. Você tem que sempre estar explicando, mostrando. Cara, foda-se, sabe? Então, esse livro traz essa liberdade pra gente. Amiga, indica aí uma série filme pro Lucas não ficar. Então vamos lá, a dica que eu dou é o filme do Viver Duas Vezes na Netflix. Fala sobre o Alzheimer e como é você lidar, né, com a pessoa dentro da sua casa, né, com Alzheimer. E eu acho que serve para qualquer pessoa que lida com idosos dentro de casa, ainda mais nesses momentos de quarentena. É incrível, eu acho que não vai provocar nada de negativo na pessoa, acredito eu. E, na verdade, pelo contrário, mostra sobre a resiliência, né, que a gente tem que ter com essas pessoas e como é difícil mesmo o processo de lidar com os idosos, assim, é incrível. E também acho que qualquer livro que seja atrativo, assim, se você gosta de romance, se você gosta de um livro de ação, né, de coisas científicas, independente de qual seja o tema, você foca nesse tema que tu já sabe que tu gosta e procura um livro desse estilo, para que seja algo prazeroso para você também. E além disso, qualquer leitura é bem-vinda, né? Então, vai juntar o útil ao agradável. Boa. Rapaziada, eu vou indicar pra vocês jogos online pelo celular mesmo. Você pode baixar o Uno, pode baixar os Tops, pode baixar o Gartic. Qualquer jogo online que tenha interação com seus amigos, que você possa convidar outras pessoas. Cara, isso daqui me deu uma força gigantesca. Que eu passei noites e noites me divertindo com, videochamada no Hangout e vai embora, vai jogando. Muito bom mesmo. Ótima dica. Arthur, o Lucas tá chateado comigo? Ah, com certeza. Qual é? O Arthur. Corta relações, o Arthur, engraçado que ela Moleque. pergunta pra você se eu tô chateado. Mas Eu acho que o Arthur tá... Não, mas eu perguntei por quê. Eu falei, cara, o Lucas não vai responder que tá, né? Se ele tá, sei lá. Aí o Arthur ia jogar logo na cara. All Mind Games. Olha aí. Mas não corta, tá? A indicação do Lucas, por favor. Não, Isso. vou cortar. Aliás, eu vou deixar... O início do programa vai ser você esculachando o Lucas. Não, É isso, entendeu? Arthur, Lucas, Agora por favor, não você se entenda errado. pergunta porque eu sou uma pessoa pra baixo, tá ligado? Não, Não. Eu tô falando que o problema é o Arthur, tô falando. E ela... eu tô aqui quieto. o último show do Catra que eu fui, eu ignorei, porque foi quando o Brasil perdeu de 7-1. E aí eu tava num evento. Com você. Eu tava com você. Amiga, você tava, lembra? E aí lembro. deu 4-1, o Catra entrou. Vai começar a putaria. Aí geral foi, só que eu tava chorando com o jogo, tá ligado? E eu continuei assistindo. Não tinha sido o gol do Brasil. Quando o Brasil fez gol, eu comemorei sozinha, porque geral já tava lá no meio do salão com o Sentando e Catra. chorando com Raíssa. Cara, Caraca. chorei. Eu peguei a Raíssa pelo braço e falei, você tá chorando por quê? Vai balançar essa bunda. Acabou. Já acabou, esquece. Tanto que o Brasil fez bom. gol, eu comemorei Caraca. sozinha. Quando o Olhei ao redor, não Brasil tinha fez gol, ninguém. Mano. Ninguém viu. Tá geral dançando, bebendo. A Raíssa, caraca. A Raíssa teve a putaria da lágrima esquerda com a lágrima direita quando se encontra no queixo, né? Boa merda. Cara, mas Boa merda. ele não Caraca. ia no evento. Só que, pô, o evento foi aqui na Barra. Porra, eu fiz um evento foda e o Brasil tá perdendo. Vou ter que enfiar alguém. O Cadra surgiu do nada, mano. Ele apareceu, tipo assim, nas nossas costas, assim.
vai começar a putaria, foda-se o jogo. Geral correu. E eu lá chorando no telão. Caralho, eu queria estar lá, na moral. Patriota. Muito. Eu sou muito. Muito, só ela.